Meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje eu vou mostrar um pouco da minha biblioteca para vocês, atendendo a pedidos que me foram feitos pelo Instagram. Essa biblioteca reflete um pouco da história, dos meus interesses, dos meus estudos. Desde os 14 anos eu me tornei um leitor voraz e passei a partir daí a ter uma sucessão de interesses e todos eles vão se harmonizando de alguma maneira, né? Eu, aos 14 anos, depois da leitura do Manifesto Comunista, né, de Marx e Engels, acabei me tornando, na época, um comunista e comecei a me interessar não só por sociologia, história, mas principalmente pela filosofia, né? E aí comecei a comprar e ler os clássicos da filosofia. Depois isso me levou a outras ciências humanas que eu não conhecia, psicologia. Mais tarde também me converti e comecei a ler livros de história da igreja, de doutrina da igreja, teologia. Também tive a experiência de passar por uma faculdade de física, né? Então também tem alguns livros nessa área. Então é uma biblioteca que não é tão vasta assim, mas reflete um pouco os meus interesses. Mais tarde eu comecei a me interessar pelo objeto livro mesmo, né? E comecei a minha pequena, né, coleção de livros antigos, né? Eu creio que o objeto livro é algo que nós devemos respeitar muito e, sinceramente, né, se querem saber a minha opinião, eu não creio que o livro digital vai substituir, vai suplantar o livro físico com o tempo, né? O objeto livro ele também tem certas características, não só estéticas, mas também uma durabilidade que não é própria dos objetos digitais, né? Nós tivemos uma sucessão de formas de escrita por parte do ser humano, né? Desde as tábuas de argila, passando pelos papiros. Mais tarde, os romanos inventam o formato do livro atual, né? O Codex Romano, que são folhas costuradas e com uma capa, né? Que no início era sempre de couro, até chegar ao livro impresso, né? Com Gutenberg, meados do século XV. Então essa forma ela já é bastante fixa, ela já expressa milênios, né, de aperfeiçoamento, e eu sinceramente não acho que seja mais prático, né, o livro digital, né? Então, em certa medida, eu tenho uma certa adoração quase pelo objeto físico do livro, né? Isso me fez também estudar um pouco da sua elaboração, da sua história, e montei uma pequena coleção de livros antigos também. Então espero que vocês gostem, que se interessem, talvez vocês conheçam algumas obras importantes até para montar a biblioteca de vocês e para os estudos de vocês também. Bom, aqui nós começamos com essa estante que tem a minha coleção de livros antigos, é também onde eu coloco meus livros franceses, né? Então são tanto clássicos da literatura francesa, né, em ordem cronológica. Eu sempre organizo meus livros em ordem cronológica. E também livros de história, alguns clássicos da filosofia, né? E nós começamos aqui com algumas obras gerais sobre a literatura francesa, livros da coleção da Bibliothèque de la Pléiade, sobre literatura também universal, né? Aqui alguns clássicos da literatura medieval, né, francesa, terminando em François Villon, alguns autores do período da Renascença, né? E aqui começa realmente que é uma área mais do meu interesse, o período do século XVII e XVIII, né? Então aqui os grandes filósofos do século XVII, Descartes, Pascal, Spinoza, Malebranche, né? Todos eles. Também aqui nós temos alguns dos livros mais antigos que eu tenho, são esses. Aqui nós temos, por exemplo, um clássico do século XVII, que é a História do Calvinismo, do padre Marburg, que foi impressa em 1682, né, e que permaneceu aqui, acho que em perfeito estado. Esse autor é um jesuíta, na verdade um ex-jesuíta, que foi expulso da Companhia de Jesus por defender o galicanismo de Luís XIV, né? Mas uma obra muito bonita, muito bem escrita, muito elegante, né? Mas
que traça em linhas gerais a história do calvinismo num tom bastante severo, bastante apologético mesmo, católico. É uma obra excelente. Aqui, continuando, nós temos os sermões completos do padre Bourdaloue, é um outro jesuíta, esse plenamente ortodoxo, maravilhoso, sensacional. Aqui temos os sermões completos de Jacques Bossuet, que talvez seja o maior orador da língua francesa, com certeza. Voltaire dizia que ele era o maior orador da humanidade desde Cícero, né? E eu concordo, sinceramente. Acho que não existem mais escritores, oradores com essa capacidade e com uma certa simplicidade também. Ele não exagera em adornos, uma elegância na simplicidade. Um autor maravilhoso, que também foi teólogo, foi historiador, né? Tenho também aqui as obras completas dele, que não são sermões, né? Aqui nós temos a obra que talvez é a mais preciosa da minha biblioteca, é o Dicionário Histórico e Crítico de Pierre Bayle, em 4 volumes. Essa edição é de 1741. Ela pertenceu a Madame de Villeneuve, né, que é a autora de A Bela e a Fera. E foi comprada mais ou menos no período, esse impresso na década de 1740, foi comprado no período em que ela escreveu mesmo essa obra. Então realmente um documento histórico que a gente tem aqui. E essa obra também marcou época, né? Foi impressa na Holanda e foi um dos antecessores da enciclopédia, né, de Diderot d'Alembert. Uma obra que tem um pouco da característica mecanicista, iluminista, um pouco cética também, mas que tem muitas informações, mostra uma cultura humanista impressionante por parte desse autor. Continuando aqui, nós temos algumas obras do classicismo francês, né, de Corneille, Molière, Racine, né, e principalmente essa revista aqui, também editada por Pierre Bayle. Eu tenho ela completa, só falta um volume. Ela foi impressa em 48 volumes, a revista Nouvelles de la République des Lettres, que também foi um dos grandes instrumentos de propaganda não só contra a monarquia francesa, mas também contra a Igreja Católica, mas que tem uma importância histórica crucial, né? A formação tanto do moderno liberalismo, né, como do mecanicismo nas ciências naturais passa pela divulgação dessa revista, né, entre 1684 e 1710. Isso aqui é a segunda edição dela, né? Então é uma edição também bastante rara. Ele tem uma encadernação posterior, né? A capa dele foi feita só no século XIX, mas também é um outro documento histórico preciosíssimo e que eu tenho aqui quase completa, né? Tem relatos aqui de experimentos, né? Inclusive de Isaac Newton, né? Tem aqui reproduções, né? com desenhos mesmo de experiências, né? Que cientistas do século XVII, XVIII realizaram. Então é uma revista muito importante para quem deseja estudar a história das ciências, a história da filosofia. Realmente é um tesouro. Aqui nós temos também algumas obras clássicas de autores importantes do século XVIII, uma coletânea de obras de Fontenelle. Aqui são as obras do padre Vertot, né, sua História da Ordem de Malta, né, que eu inclusive mencionei em um dos nossos vídeos. Aqui nós temos uma História da França, escrita pelo padre Mably, né, que é um outro iluminista famoso, já do período avançado do iluminismo. Aqui alguns autores literários, né, o Dard de Lamotte, Crébillon, também um dramaturgo que infelizmente hoje foi esquecido, né, mas um excelente dramaturgo, em estilo clássico, escrevia tragédias inspirado principalmente em Racine, né. Aqui nós temos Palissot também, foi um dos grandes anti-iluministas, um militante contra o iluminismo, né. Alguns clássicos da filosofia, as obras de Condillac, né, etc. Aqui nós temos todos os romances do Marquês de Argens, a correspondência completa de Voltaire, também publicada pela Bibliothèque de la Pléiade, são 13 volumes de correspondência, né, uma coisa impressionante. Uma coletânea pequena que se fez da enciclopédia de Diderot d'Alembert, né,
não existem edições modernas dessa enciclopédia e, infelizmente, a edição original custaria alguns milhões, o que está obviamente fora do orçamento. Aqui, as Memórias do Duque de Saint-Simon, também um outro clássico, né? O Mundo Primitivo, que eu já mencionei para vocês no meu vídeo sobre tarô, de Kurt de Gebelin, também uma obra muito interessante, né? Com alguns diálogos, algumas peças meio literárias e que falavam sobre a antiguidade, e mistura tanto lorotas, né? História da carochinha, como também alguns documentos históricos que ele apresentava muito interessantes, história dos fenícios, etc. Não deixa de ser uma obra assim, essencial para quem quer entender o ocultismo, o esoterismo, excelente. Nós temos aqui também a História das Índias, do padre Renal, também outro clássico do iluminismo, que teve uma influência muito grande sobre os autores socialistas do século XIX, também uma obra clássica. Esse aqui que é uma edição recente, mas chega a ser impressionante a qualidade dela, né? São as Memórias de Talleyrand, também uma edição dos anos 80, impressa nos anos 80, né? Mas que está em perfeito estado e achei impressionante a qualidade. É muito difícil ver obras recentes com essa qualidade gráfica, também muito ilustrada, uma edição muito bonita. Seguindo aqui, nós temos uma história completa da França, de Michelet, também um autor do século XIX, um historiador famosíssimo, né? As Memórias para servir a história do jacobinismo, do padre Barruel, também uma das obras que mais me influenciou nos últimos meses, né? Desde que eu a li completa. Eu tinha lido uma versão incompleta delas. Depois que li a obra completa, eu fiquei realmente impressionado com muitas coisas, muitas informações que ele traz. Uma edição muito bonita aqui das obras completas de Voltaire. Infelizmente essa aqui está um pouco gasta, né? Mas também uma obra maravilhosa. Finalizando aqui, nós temos autores do século XIX, né? E aqui são principalmente romancistas mesmo. Temos aqui as obras de Chateaubriand, também Stendhal, né? Victor Hugo, os grandes romancistas mesmo do século XIX, Flaubert. Temos aqui também Maupassant, né? Um contista excelente, né? Uma coletânea de contos de Maupassant. Aqui François Coppée também, um presente de um amigo, um poeta interessante do século XIX. Temos aqui a coleção da Pleiade para o século XX, né? Vocês reparem que eles mudam de cor, né? A cada século, a moda, é o modo deles classificarem, né? As obras. Aqui também Marcel Proust, né? Em Busca do Tempo Perdido, um excelente romancista, talvez o romancista mais delicado, que mais conseguiu descrever emoções humanas em detalhes, né? Um tesouro literário. Recomendo que todos leiam Em Busca do Tempo Perdido. E aqui são obras já quase contemporâneas, né? Obras do século XX mesmo, terminando com Michel Houellebecq, né? Seu livro sobre a ocupação islâmica da França, Submissão. Esses são os meus livros antigos e livros franceses, alguns clássicos da literatura francesa. Vamos ver agora os livros que eu tenho no meu quarto, que infelizmente é um pouco mais desorganizado, mas que são também obras muito importantes, principalmente de filosofia e de história. Aqui, já no corredor, nós temos algumas obras da literatura russa, né? Em especial Dostoiévski, eu acho que eu tenho quase todos os romances dele, se não todos. Eu acho que foi o primeiro romancista que eu me interessei mesmo em ler a obra completa. Também algumas obras de Tolstói, né? Alguns clássicos da literatura russa. Aqui embaixo, também alguns clássicos da literatura alemã, né? Goethe, os contos dos irmãos Grimm, né? Hölderlin, Rilke, etc. São autores muito importantes também, alguns deles, francamente, muito esquisitos, né? Complicados de você compreender a obra, mas que também são essenciais e que também me interessaram bastante. Eu sempre tive um gosto muito grande pela literatura, não só romance, principalmente teatro, né? Que também me interessa bastante.
Aqui nós estamos no meu quarto, eu tenho cerca de uns 1.200 livros. São principalmente obras de filosofia, história e religião, né? Algumas obras de marxismo que também me influenciaram antes, mas é o lugar onde eu tenho mais livros aqui em casa, aqui no meu quarto. Aqui nós temos alguns clássicos da literatura portuguesa, né, que na verdade estão aqui por falta de espaço, né? Eu tenho uma seção também de literatura brasileira e portuguesa, só que realmente não tive espaço, né? Os sermões completos do Padre Antônio Vieira, né? Comprei isso, eu acho que o dono do sebo que me vendeu não fazia ideia do valor, me vendeu por R$100, esses 15 volumes aqui. Eu não faço ideia de que tipo de negócio é esse, mas realmente é uma preciosidade, né? Aqui em cima alguns livros de história, não são bem clássicos, né, mas algumas obras importantes também, algumas obras sobre o Islã, Bernard Lewis, Henri Corbin. Aqui a coleção, né, Ordem e História, de Eric Voegelin, que não é nem uma obra muito de historiografia, né, mais de filosofia, mas também que eu pus nessa sessão. Aqui nós temos alguns clássicos da história, principalmente do Brasil, né? A grande obra de Otávio Tarquínio de Souza, a história dos fundadores do Império, né? Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, aqui no canto. Então são algumas obras bem importantes, né? de grande valor também. E infelizmente são obras que não têm sido mais editadas, né? Aqui embaixo também algumas obras, principalmente de história do século XX, né? Hobsbawm, aqui algumas obras sobre os regimes totalitários do século XX, os ditadores de Overy, a coleção do Hélio Gaspari, né? Sobre a ditadura militar no Brasil, algumas obras de história também. Aqui nós temos algumas gramáticas, né? Gramática de Celso Cunha, Evandro Bechara, Suma Gramatical, do Carlos Noguet, dicionário etimológico, né? Aqui o famoso curso de linguística de Saussure, né? São algumas obras de linguística, né? Que eu usei principalmente na minha passagem por uma faculdade de letras. Aqui são alguns livros católicos, né? Uma Vulgata, o Código de Direito Canônico. Esse aqui é o de 83, né? Infelizmente eu não consegui achar o de 17 impresso, né? O código antigo, mas eu tenho online, né? Tenho no computador. Aqui o Catecismo Romano de São Pio X, o Denzinger, que é um compêndio, né, de documentos magisteriais, etc. As duas Sumas de Santo Tomás de Aquino, que é pela Bach, né, em espanhol, a Suma contra os Gentios, e a edição da Loyola, da Suma Teológica. Aqui são outras obras de Santo Tomás, as questões disputadas sobre a alma, né, sobre os anjos. Aqui alguns autores da patrística, né, Eusébio de Cesareia, historiador, o primeiro historiador da igreja, né, Santo Atanásio, Santo Agostinho, algumas obras principais dele, a Legenda Áurea, né, é uma história dos santos até o século XIII, aqui Santo Afonso de Ligório. Aqui são alguns livros católicos gerais, né, sem classificação, alguns livros polêmicos do Orlando Fedeli. Por acaso eu botei os livros do Fedeli ao lado do Revolução e Contra-Revolução, do Plínio Corrêa de Oliveira. Acho que ele não ia gostar muito disso, mas ficaram aí lado a lado, né? O Diário de João Paulo II, né? E algumas outras obras polêmicas ou teológicas, obras gerais católicas, né? Atrás delas nós temos alguns livros de física, né? Que foi um interesse muito grande meu uns 10 anos atrás, e que continua sendo, né? Infelizmente eu tive que abandonar os estudos técnicos dessa área e passei a trabalhar, a estudar outras coisas. Mas pretendo voltar a isso. Aqui são algumas obras gerais de arte, né? Um dicionário da música, um dicionário de filosofia de Cambridge, muito valioso, que me ajudou muito, mas está um pouco fora de lugar aí. Uma história da arquitetura, história da ópera, né? São alguns livros gerais, né? Da arte moderna, né? As cartas de Van Gogh. E empilhados ao lado são algumas obras de heresiarcas, né? Que nem merecem uma classificação mais específica, mas estão aí também.
Aqui essa seção eu peço que não se escandalizem, mas nós temos todo tipo de lixo esotérico, né, ocultista, que foram um interesse meu no passado e hoje em dia, sinceramente, eu acho que eu preciso me informar o máximo possível sobre esses autores e o que eles disseram para poder combatê-los com propriedade, né? Eu penso que nós não podemos refutar autores ocultistas só com base no que nós lemos de fontes de terceiros, né? Eu sei que isso pode prejudicar espiritualmente algumas pessoas, mas no meu caso eu julgo que, já que eu tenho bastante leitura, né, nessa área, eu acho que o mais importante é nós conhecermos o máximo possível esses autores para poder refutá-los e combatê-los. Aqui nós temos uma seção que eu acho que é a mais antiga que eu tenho, né, são as obras de Karl Marx, inclusive os 3 volumes do Capital, né, traduzidos pelo Rubens Zendelli, né, que na internet agora me chamou de gordo burro, né. Eu posso ser burro, mas pelo menos a edição dele do Capital eu li, né, sua tradução. Aqui embaixo nós temos alguns autores marxistas célebres, né, tanto da escola de Frankfurt, né, Adorno, Horkheimer, como também Georg Lukács, né, Norberto Bobbio, autores marxistas do século XX, bastante importantes também. Mais embaixo também são estudos sobre Karl Marx, né, alguns clássicos da sociologia, Wilhelm Dilthey, Max Weber, né, etc. E mais embaixo, aqui atrás das imagens dos meus santos, nós temos alguns clássicos da psicologia, da psicanálise, né, parte do seminário de Lacan, né, são algumas obras de psicologia que eu já li. Aqui nós temos alguns clássicos da filosofia antiga, Platão, Aristóteles. Tenho edições completas das suas obras também, mas que não estão aqui nessa estante. Em seguida, alguns livros, né, de filosofia medieval, mas a maioria também não está aí. Desse outro lado, nós temos alguns clássicos da filosofia moderna, né, Thomas Hobbes, Spinoza, John Locke, né, O Espírito das Leis, de Montesquieu, também algumas obras de Hegel, muito importantes. Aqui são alguns autores do século XIX e XX, né, Nietzsche, Schopenhauer, Edmund Husserl, né, alguns autores da fenomenologia, também autores muito importantes do século XX na história da filosofia. E aqui atrás, um pouco escondidos, são outros autores importantes do século XX, né, Hans-Georg Gadamer, Wittgenstein, etc., né, Xavier Zubiri, outros autores do século XX. Aqui em cima nós temos livros que não estão em classificação nenhuma, né, alguns livros de biologia, biofísica, bioquímica, histologia, outro livro de genética, né? Aqui mais no final outros livros de filosofia que também não entram em nenhuma classificação, outros livros de relações internacionais, diplomacia, etc. E aqui, por fim, temos alguns livros principalmente de polêmica jornalística, né? Alguns livros políticos também, e outros misturados, né? Uma obra aqui do presidente Epitácio Pessoa, Pela Verdade, é uma defesa do seu mandato como presidente. Algumas obras aqui do Olavo de Carvalho, né? Essa obra aqui de extremo mau gosto, com o idiota na lombada. Eu acho isso uma ofensa ao leitor, mas aqui são algumas obras gerais também. Aqui são alguns livros que não tem mais espaço, né? Que ficam infelizmente empilhados, mas aqui são algumas obras gerais de arte, né? Obras de pintores famosos, né? Vermeer von Deth, etc. Aqui alguns de músicos conhecidos, né? Johann Sebastian Bach, Handel e outros. Aqui são alguns livros espirituais, né? Uma edição muito bonitinha da Imitação de Cristo, que eu ganhei de uma amiga. Aqui são realmente obras diversas, não tem classificação nenhuma, né? Sobre o regimento interno da Câmara dos Deputados, é coisa do meu trabalho, e outros livros. Aqui são as obras de Leibniz, aqui embaixo, a sua monadologia, né, e diversas outras obras dele. Que também são obras diversas, sem classificação, que é a Lei da Guerra e Paz, de Hugo Grossio, né, as obras de Plauto aqui embaixo, e vários outros sem classificação também.
Aqui tem uma obra de história muito importante, a história da igreja, a história dos papas, de Leopold von Ranke, né? Um dos clássicos da historiografia alemã, eu tenho aqui em inglês. E aqui são algumas obras literárias, né? Em especial, essa primeira aqui, os poemas de Góngora, né? Luiz de Góngora, sua poesia completa, uma edição muito bonitinha também. Esses livros empilhados eu deixo essa cadeira perto da cama, são obras que eu estou lendo no momento, mas elas acabam também sendo empilhadas, tem coisa aqui embaixo que faz muito tempo que eu não leio, né? Mas tem aqui o livro do Jonathan Israel, Iluminismo Radical, que já li mais de uma vez, uma obra excelente. Aqui umas obras de Kant, né, de John Locke, outros iluministas aí, importantes. Algumas obras que eu li recentemente. Aqui nós estamos no quarto da minha irmã, o antigo quarto da minha irmã, né, que se casou e agora estou aproveitando o espaço dela para colocar alguns livros. Aqui nós temos alguns clássicos da literatura latina, né, que infelizmente não tinha espaço para eles, estão empilhados aqui. Cícero, né, a Eneida de Virgílio, as Metamorfoses de Ovídio. Né. Aqui são duas obras que eram muito grandes para colocar em outro lugar, né, as Fábulas de La Fontaine e as Poesias de Victor Hugo. E aqui são as obras filosóficas de Mário Ferreira dos Santos, uma parte delas, né, que é uma obra imensa. Aqui só tem 8 volumes, né, e mais o Filosofia Concreta. Aqui nós temos algumas obras também da literatura italiana, né, de Dante, Ariosto, né, Petrarca, algumas obras de filósofos e historiadores antigos. Aqui um outro livro antigo, as Meditações do padre Manuel Bernardes, né, quintiliano aqui. E aqui embaixo são obras de história da literatura e sobre literatura, crítica literária, né? Anatomia da Crítica, de Northrop Frye, a História da Literatura Ocidental, de Otto Maria Carpo, né, os seus ensaios reunidos, e alguns outros estudos sobre literatura de diversas orientações. E aqui embaixo, infelizmente, também não tem espaço para livros de história e literatura grega antiga, né? Temos aqui o teatro grego, esses 3 volumes aqui são o teatro de Eurípides, né? E outras obras essenciais, obras de Heródoto, né? Etc. E esses 10 aqui são as memórias completas, né, de Giacomo Casanova. Ao contrário do que muitos podem pensar, Casanova não era um escritor de pornografia. As suas memórias são uma obra literária de altíssimo nível, né? E mostram reflexões e anedotas mesmo de uma vida que foi excepcional, né? Apesar de ter sido uma vida imoral sob muitos aspectos, né? São memórias que realmente vale a pena se ter e consultar e ler. E aqui nós temos algumas obras literárias também muito importantes, né? Honoré de Balzac, né? Aqui eu acho que tem mais da metade da sua Comédia Humana, e que é uma obra monumental, né? São mais de 80 romances. Aqui são as conferências sobre o dogma católico do padre Monsabré, também um clássico, um excelente orador. E aqui são obras de literatura italiana, espanhola também, separadas, né? Ali no canto temos as obras de Cervantes, né? E aqui em cima é a literatura brasileira, né? Eu acabei misturando também com alguns livros de literatura portuguesa, mas essencialmente aqui é a história da nossa literatura, né? Tanto romancistas quanto poetas, né? Só os principais realmente. Aqui são algumas obras clássicas também sobre Roma, né? A História de Roma, de Theodor Mommsen, uma edição completa aqui em inglês. Uma outra obra sobre os costumes romanos, né? Escrito por Friedlander. São outros historiadores muito importantes, historiadores antigos aqui, Políbio, né? Sua história das guerras púnicas. E aqui, finalmente, a literatura anglo-saxônica, né? Inglesa e americana. Temos aqui o teatro de Shakespeare, né? Os poemas completos de Alexander Pope, também aqui Samuel Johnson, autores românticos, né? Blake, Keats, Shelley, né? São poetas realmente excelentes. A literatura inglesa do século XIX é muito rica. Aqui já são autores do século XX, né?
em especial Hemingway aqui no final, né? Tem vários romances dele. E aqui são outros romancistas também, ingleses e americanos alguns, né? Sir Arthur Conan Doyle, Thomas Hardy, né? São vários romancistas aí bem conhecidos. James Joyce, que não suportei ler, mas que também é um autor importante. Então vários clássicos aqui também da literatura anglo-saxônica.